Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês e eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, algo que aconteceu na minha vida. Eu quero contar para vocês hoje como foi o meu processo de conversão, tá? E é algo que é um vídeo que eu já deveria ter gravado há muito tempo, só que eu posterguei muito e eu não gravei o vídeo. Mas finalmente, hoje, eu vou falar para vocês como foi a minha conversão. Bom, primeiramente eu vou contar a minha história. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu tinha me autodeclarado agnóstico. Para quem não sabe o que é agnóstico, agnóstico é uma pessoa que é tipo um ateu. Não que ele acredita ou desacredita em Deus. Ele apenas acredita numa força maior que rege o mundo, o espaço, mas ele não tem aquela crença religiosa em um Deus criador de todas as coisas, certo? Então, mais ou menos nessa época, eu era agnóstico. Só que o que aconteceu na minha vida, gente? Em 2018, infelizmente a minha mãe faleceu. Isso foi um baque, um choque na minha vida, né? E por mais que ela era doente, acamada, né, tinha as dificuldades dela, poxa, gente, ela era minha mãe. Mas mesmo assim, né, é óbvio, eu como filho fiquei muito abalado. E nisso eu tentei encontrar ali um sentido, um propósito na minha vida, né? Porque eu fiquei muito triste, fiquei muito depressivo. Aí depois eu tentei me encontrar, né? E nisso, né, 2 meses depois, eu comecei a ir à igreja, eu comecei a frequentar os cultos. E eu vou ser bem sério para vocês, gente. O que eu senti em todos os cultos que eu ia foi algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, gente. Todos os cultos eu chorava, eu sentia, sabe, um preenchimento de Deus na minha vida e eu nunca tinha sentido isso antes. E foi interessante porque nesse meu processo de conversão eu também fazia terapia. E foi até um certo momento que eu cheguei na terapia e eu falei com a minha terapeuta na época e eu falei assim: olha, eu realmente estou buscando um propósito e um sentido na minha vida, né? Eu estou fazendo academia, estou lendo livros, estou me alimentando bem, mas eu ainda sinto um grande vazio no meu coração. E eu falei para ela assim: olha, eu acho que a única solução para mim agora é começar a ir para a igreja. E eu vou te falar uma coisa: eu era o tipo de pessoa que eu criticava muito os religiosos, eu criticava muito, porque eu achava que isso era fanatismo, isso era invenção do homem, né? Que um homem tinha criado Deus e tudo mais, mas aí tudo bem. Mas o que eu senti na igreja foi algo assim que realmente eu nunca tinha sentido antes. E quando eu fui no meu retiro da igreja, quando eu tive uma experiência com Deus, cara, a minha vida, a minha realidade foi totalmente transformada. Os meus sonhos que eu tinha abandonado, eu ressuscitei, eu não, né? Jesus Cristo ressuscitou esses sonhos no meu coração e eu fui para a luta, eu fui para a batalha. Mas você acha que depois que você se converte, a vida ela se torna mais fácil? De jeito nenhum, porque além de você ter que correr atrás dos seus objetivos, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, ainda tem as fortes influências do mundo espiritual, porque o inimigo, o diabo, ele não quer que as pessoas sejam salvas, que vão para o céu. Ele quer que as pessoas tenham o mesmo destino que o dele. Ele quer que as pessoas vão para o mesmo lugar que ele vai, né? Então assim, gente, o mundo espiritual ele é real, o mundo espiritual ele está aí em nossa volta e a gente tem que ter discernimento para entender quais são os movimentos do mundo espiritual, né, para que Deus ele faça algo sobrenatural sobre as nossas vidas, né? Então assim, igual eu estava falando, eu era uma pessoa que eu não acreditava em Deus, eu era uma pessoa agnóstica, mas eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida, gente. E hoje eu vivo para ele, né? Igual tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Tudo por ele, para ele são todas as coisas. Então, hoje, o fato de eu estar vivo, eu dou glória a Deus porque realmente ele mudou e transformou a minha vida, sabe, gente? Então, assim, eu realmente, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. É lógico, eu estou no meu processo de conversão, eu ainda estou no meu processo de amadurecimento espiritual, mas a melhor escolha que você pode tomar é entregar a sua vida a Jesus, gente. Então assim, eu não tenho nem palavras para descrever tudo aquilo que ele fez na minha vida, né? Entendendo aquilo que ele fez na cruz, o preço que ele pagou por todos nós. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar a nossa vida para Jesus. Melhor coisa. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue ela hoje.
Não porque as pessoas ficam falando que ele vai voltar ou que o fim está próximo. Gente, o fim, ele se iniciou ali após a vinda de Jesus. Ele se iniciou ali. Ali se startou o fim dos tempos. Quando o último livro da Bíblia foi escrito, Apocalipse, ali já estava falando sobre como seriam os últimos dias. E é o que nós vemos hoje. Então, por isso que eu falo, gente, a melhor coisa que você pode fazer é entregar a sua vida a Jesus. Porque nesse mundo, tudo é passageiro, mas Deus, Ele é eterno. E Ele tem algo melhor para a sua vida.